Olá, amigos da TV Mundo Maior. Mediunidade é um assunto que sempre gera muitas dúvidas e nós recebemos com frequência e-mails e mensagens de espectadores com vários questionamentos sobre o tema. E para esclarecer algumas questões sobre este assunto, recebemos hoje a expositora espírita Celina Sobral. Seja bem-vinda, Celina. Prazer estar aqui com vocês. A mensagem que nós mais recebemos é a seguinte pergunta: como saber se sou médium? Pois é, não existe uma forma assim, alguma coisa marcada no físico ou mesmo no espiritual que diga, olha, aquela pessoa é médium. Não é assim. Mas a gente estudando Kardec e outros grandes nomes também do espiritismo, é dito que todos nós somos um pouco médiums. Talvez não todos ostensivos, né? Alguns não ostensivos. Mas o médium quer dizer medianeiro entre duas coisas. Então, entre o lado material e o lado espiritual. E todos nós temos contatos e somos influenciados pelos espíritos. Então, nós temos, vamos dizer, entre aspas, o dom maior ou menor de ter esse contato com a espiritualidade. E por que é comum alguns relatos de pessoas que dizem que quando eram crianças tinham a mediunidade mais aflorada e depois que crescem desaparece? Então, a nossa encarnação é feita em etapas e alguns autores dizem que até 7 anos se conclui a etapa da reencarnação. Outros, dependendo da evolução do espírito, vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, esse contato com a espiritualidade ainda bem maior na infância tem uma facilidade também maior com os espíritos, com os irmãos nossos que estão do outro lado. E muita coisa também depende do estudo, depende do investimento, do conhecer aquela situação que a gente quer. Quando se estuda a doutrina espírita, existe um período para começar também a se estudar a mediunidade. Então, você estudando a mediunidade, você tem um equilíbrio maior. E você tendo esse equilíbrio, você domina a tua mediunidade. Nós recebemos um e-mail da Ariane de Campinas, que ela quer saber por que ao procurar alguns centros espíritas para relatar o afloramento da sua mediunidade, ao invés de orientação, sempre indicam para ela se matricular em um curso de doutrina e aguardar em média 1 ano até que ela chegue no estudo do Livro dos Médiuns. E ela pergunta, até lá, o que eu faço? Pois é. Realmente é importante, que nem a gente falou, o estudo, e precisa mesmo, para você não deixar a tua mediunidade, né, te dominar ou dar uma psicofonia no meio, né, de um trabalho ou na rua. Não, precisa realmente ter o equilíbrio, se bem que acontece isso, né? Mas por que as casas espíritas geralmente indicam, não, vai lá e faz o estudo? Por causa dessa necessidade de saber o que vai fazer quando você vê uma entidade. E às vezes a gente vê tão material que não dá nem para saber se é encarnado ou desencarnado, né? Por isso que o Divaldo falava do negócio do espelho, quando ele entrava né, lá no trabalho dele, que ele tinha essa evidência como se fosse humano. Então, o que fazer? Prece, né? Pedir que a espiritualidade maior responsável pelo tratamento ou daquela entidade necessitada ou até não, que tome, né, as rédeas da situação para que a pessoa não fique durante o período de trabalho, o período da sua vida normal, o tempo todo em contato com a espiritualidade. Mas se for o caso de ficar, realmente se manter na prece e procurar não deixar dominar, porque no seu corpo você que manda. Então você tem que ter realmente esse controle. Por isso a importância do estudo. E eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para várias pessoas que estão sentindo nesse momento a sua mediunidade se aflorar. Eu peço primeiro que elas confiem no alto, nos seus mentores, na espiritualidade superior, em Jesus, em Deus, obviamente. E que além de procurar o seu estudo, a leitura do Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros também, que façam o Evangelho no lar. Porque o estudo do Evangelho no lar, que a gente fala no lar, mas às vezes pode ser feito no hotel, se estiver viajando, pode ser feito, né, naquele horário, naquele dia programado com a espiritualidade, dentro até da sua mente, da sua condição, para que tenha realmente essa paz no coração, essa paz no espírito e não tenha medo
dos espíritos, não tenha medo da sua mediunidade, porque em tudo tem a misericórdia divina e nós nunca estamos sozinhos. Então, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda estão conosco também e muito a nossa energia, a nossa vibração vai determinar o que a entidade que está influenciando vai poder atuar ou não, vai poder fazer ou não. Então, manter a mente e a energia elevada, o pensamento, se manter em prece e sempre confiar em Deus. Muito obrigada, Celina. Obrigada, eu. E eu agradeço também a Ariane de Campinas, que enviou a sugestão do tema de hoje. E se você, assim como ela, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima! Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.